Uma definição forte no bastidor foi tomada pela direção do Internacional pensando no Campeonato Gaúcho de 2026, que começa na segunda quinzena de janeiro, 2 semanas antes do Campeonato Brasileiro. Em função disso, um time sub-20 predominantemente será utilizado, com reforço de jogadores que não são tão utilizados no elenco principal, além do retorno de atletas que estão emprestados. Entre eles, jogadores que não deram certo por aqui e que o Inter vai precisar encontrar um novo rumo para eles no próximo ano. A gente explica tudo isso agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre os planos do Internacional para o Campeonato Gaúcho de 2026, porque o Simon Bianchini trouxe uma matéria muito relevante em Gaúcha ZH. De acordo com uma apuração do Simon, o Inter vai colocar em campo um time sub-20 e há explicação para isso. O Campeonato Gaúcho vai começar 2 semanas antes do Campeonato Brasileiro e vai acontecer em meio ao Campeonato Brasileiro. Gente, convenhamos, não há o porquê colocar força máxima no gauchão, não há o porquê desgastar o time titular no Campeonato Gaúcho quando há paralelamente acontecendo uma campanha de Campeonato Brasileiro, isto se o Inter estiver na Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada, que obviamente se o Inter for rebaixado, esse planejamento todo ele mudaria pensando no ano que vem, porque a Série B ela só começa a partir do mês de março, tá? Mas a ideia do Internacional é rifar o Campeonato Gaúcho, que inclusive é o atual campeão, ganhou o ano passado, tenta, obviamente, manter a hegemonia, mas o fato do Gauchão estar sendo disputado em meio ao Campeonato Brasileiro vai tirar muitos times dessa competição, vai diminuir a prioridade que existe em cima do Campeonato Estadual. E aí, em função disso, o Inter vai jogar com um time sub-20, mas que também terá o reforço de alguns jogadores do elenco principal. Vamos lá. Atletas que ou não são aproveitados no Campeonato Brasileiro, o time reserva, por exemplo, do Campeonato Brasileiro pode alguns desses jogadores disputarem o Campeonato Gaúcho, e o Inter tem uma situação para resolver com alguns jogadores, caso de 3 atletas, principalmente, que estão emprestados e que voltam para o time do Internacional e que vão acabar sendo aproveitados durante este Campeonato Gaúcho se não arrumarem outro time para jogar. Um deles é o Kehler. Kehler, goleiro de 29 anos, que está emprestado à equipe do Ceará, onde disputa o Campeonato Brasileiro. Ele não tem nenhum jogo no Campeonato Brasileiro pelo Ceará. Ele é o reserva da equipe cearense e ele está emprestado ao Internacional, está emprestado ao Ceará com um contrato de empréstimo até 31 de dezembro de 2025. 1º de janeiro, o Kehler volta para Porto Alegre. E o Kehler precisa arrumar um novo time. Enquanto ele não arrumar um novo time, ele poderá estar no elenco do Inter do Campeonato Gaúcho. Existe uma possibilidade do Ceará querer renovar, manter ele como goleiro reserva? Até existe, mas se isso não acontecer, ele pode ser uma das peças a ter o gauchão como laboratório. O outro é o Ramon, mas esse tem uma situação um pouco diferente, tá? O lateral esquerdo do Ramon, que foi emprestado para a equipe do Vitória, também tem o vínculo de empréstimo até dezembro de 2025, mas ele é titular lá no Vitória. E existe uma ideia, quem sabe, do Vitória de renovar o contrato de empréstimo desse jogador, que também interessaria ao Internacional. O Inter também cogita reintegrar esse jogador no ano que vem em função da necessidade de ter mais laterais esquerdos no elenco, por mais que ele não tenha dado certo aqui. Se ele voltar, o Inter pode colocar esse jogador também para encorpar o time do Campeonato Gaúcho. Mas talvez o jogador que tenha mais probabilidade de jogar nesse gauchão e usar o gauchão como laboratório, como vitrine para arrumar um novo time, é o meia Johan. Lembra do Johan? Pois é, o Johan está emprestado no Sport Recife, onde ele é reserva, tem apenas 10 jogos nesse Campeonato Brasileiro, a maioria deles entrando no segundo tempo. O Johan, ele termina o seu contrato de empréstimo com o Sport no final desse ano, retorna para o Internacional e o Sport não tem interesse em renovar o contrato do jogador.
A partir disso, surge a oportunidade também dele disputar o Campeonato Gaúcho pelo Internacional em um elenco B, praticamente, de jogadores sub-20 e jogadores que não estão sendo aproveitados pelo elenco principal. A ideia é rifar o Campeonato Gaúcho, é focar no início e na abertura do Campeonato Brasileiro com o time titular. É claro que esse planejamento pode mudar a partir do que acontecer com o Inter no final dessa temporada. Vaga na Sul-Americana, vai jogar só a Sul-Sudeste, rebaixado, vai ficar na Série A. Tudo isso impacta de alguma forma, mas o plano da direção é esse, não focar no gauchão, colocar um time B, sub-20 com esses jogadores não aproveitados e aí sim, focar a força máxima no Campeonato Brasileiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!